Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai resolver alguns exercícios envolvendo sólidos semelhantes, que foi a matéria que a gente estudou na última aula. Eu estou até aqui vestido com uma camisa que fazia tempo que eu não usava, só para comemorar que a gente está quase de férias, né, galera? Vamos juntos resolver os exercícios aqui, beleza? Primeiro é importante lembrar alguma coisa sobre o que nós vimos na última aula. Na última semana, nós estudamos qual é a relação que existe entre a área e a relação que existe entre o volume de sólidos semelhantes com as suas medidas lineares. Muito bem, o que nós vimos lá foi que a razão entre as áreas de figuras semelhantes é o quadrado da razão entre as linhas, entre os segmentos. Área 1 dividido por área 2, área 1 está para a área 2, assim como o quadrado do segmento 1 pelo segmento 2. Já nas figuras em 3D, a razão entre os volumes é o cubo da razão entre os segmentos. Então, o volume de um está para o volume da outra, assim como o cubo da razão entre a linha 1 pela linha da figura número 2. Isso daqui garante para nós que o que acontece com as áreas é o quadrado do que acontece com os lados. Se os lados dobram, a área vai ficar 2 ao quadrado, 4 vezes maior. E o que acontece com os volumes é o cubo do que acontece com os lados. Se os lados ficam 2 vezes maiores, o volume vai ficar 2 ao cubo, 8 vezes maiores que a figura original. E se for divisão, a mesma ideia, né? Agora, turma, vamos juntos lá na sua apostila, pegue os exercícios da tarefa mínima dos módulos 13 e 14, acompanhe corretamente aí a paginação na sua apostila e vamos resolver que estão todos bem simplesinhos. Exercício número 13. Uma indústria de bebidas criou um brinde para os seus clientes na forma exata de uma garrafa de seus produtos, mas com medidas reduzidas a 1/5 das originais. Então a gente tem aqui o original e o brinde. O original tem uma certa altura H e a pequenininha tem uma certa altura pequena. A alturinha é 1/5 da original. Então é a alturona dividida por 5. Espero que você concorde comigo. Acho que é mais fácil você multiplicar cruzado aqui e dizer que o Hzão vale 5 Hzinhos. Afinal, se a pequena é 1/5, é porque a grande é 5 vezes ela, né? Se na garrafinha pequena cabem 7 ml de bebida, podemos concluir que a capacidade da garrafa original é. Com capacidade é volume, né, gente? Então ele quer que a gente descubra qual é o volume da grande, sabendo essa relação que elas têm entre as alturas. Como as figuras são semelhantes, da semelhança vai vir o seguinte resultado. Da semelhança das figuras, a gente vai ter a seguinte situação. O volume da grande está para o volume da pequena, que é 7, assim como o cubo do lado da grande H está para o lado da pequena Hzinho. Pronto, numa regra de 3 a gente fecha. A razão entre o que cabe dentro é o cubo da razão entre o tamanho das linhas. Então, a gente vai ficar com V dividido está para 7, assim como. Bom, o Hzão, a gente tinha escrito agora há pouco que era 5 Hzinhos. Então, a gente fica com 5 Hzinhos dividido pelo Hzinho, tudo elevado ao cubo. Hzinho com Hzinho vai embora, sobrou 5 ao cubo, 125. Então, o volume da garrafa grande é 7 vezes 125, que dá 875 ml, pouco menos de 1 litro. Resposta certa, letra A. Beleza? Vamos para o próximo, veja só. Certo fabricante de bebidas produz 2 tipos de garrafas usando modelos geometricamente semelhantes. Maravilha. A altura da menor garrafa é 6 centímetros e a altura da maior garrafa é 24 centímetros. Quantas garrafas iguais à menor são necessárias para encher a mesma quantidade de água da maior? Gente, quantidade de água é o que cabe dentro, né? Volume. Então vamos pôr aqui volumão e aqui voluminho. Ele quer saber quantas garrafas iguais à pequena cabem dentro da outra. Para isso, você vai ter que dividir uma pela outra para ver quantas vezes uma cabe dentro da outra, né?
Mas como que nós vamos fazer isso? Bom, nós podemos relacionar o volume com a medida das alturas usando a ideia de semelhança. Vamos usar essa semelhança então, ó. O volume da grande está para o volume da pequena, a razão entre os volumes é igual ao cubo da razão entre as linhas, alturona pela alturazinha. Então, o volume da grande está para o volume da pequena, assim como a altura da grande vale 24, a altura da pequena vale 6. O que acontece com o volume é o cubo das linhas. Então, até dá para fazer de cabeça se você parar para pensar que o que acontece da pequena para a grande é que ela multiplica 4 vezes as linhas. Então, os volumes vão ficar 4 ao cubo vezes maiores, né? 4 ao cubo dá 64. Então, o Vzão vai dar V vezes 64, 64V. Agora, gente, se o volume da garrafa grande equivale a 64 vezes o volume da garrafa pequena, é porque são necessárias, cadê? 64 garrafas pequenas. Pronto. Agora, o exercício número 15 diz assim: João moldou uma bola esférica de 8 centímetros de diâmetro usando massa de modelar. Então, 8 centímetros de diâmetro significa que era 4 centímetros de raio, né, de raio. Depois que ele fez essa bolinha, ele cortou a esfera em 8 partes iguais, como ilustra a figura a seguir. Em cada parte obtida, João resolveu construir uma nova esfera. Qual a medida do diâmetro dessas novas esferas? Bom, vamos pensar, turma, o que aconteceu? Ele tinha uma bola inteira, né? O volume original era V. Aí ele pegou essa bola, né? Quando o raio tinha 4. Raio não, vamos pegar o diâmetro direto. O diâmetro tinha 8. E ele cortou em 8 partes iguais. Se ele cortou em 8 partes iguais, é porque cada volume desse pedacinho aqui é 1/8 do volume original. Então, o volume de cada pedacinho que vai ser transformado, moldado numa nova bolinha, é 1/8 do volume original. Ou seja, o volume original é 8 vezes os volumes das bolinhas novas. Agora ele quer saber qual que é a medida do diâmetro das novas esferas. Bom, mesmo esquema, ó. O volume da bola grande está para o volume da bolinha pequena. O volume da bola grande está para o volume da bola pequena, assim como o cubo da razão entre as linhas. O diâmetro da maior está para o diâmetro da menor. Então, ó, o que acontece com o volume é o cubo do que acontece com as linhas, no caso aqui, os diâmetros. O volume da grande eu não sei, mas eu sei que o volumão é 8 voluminhos. Dividido pelo voluminho é igual a. O diâmetro da grande é 8. O diâmetro das pequenas eu não sei. Leva ao cubo. Voluminho com voluminho corta. Esse cubo vai para o outro lado como a raiz cúbica. Raiz cúbica de 8 é igual a 8 dividido pelo diâmetro da pequena. Raiz cúbica de 8 vale 2. 2 é igual a 8 por Dzinho. Multiplicou cruzado, 2 Dzinhos são iguais a 8. Então, o diâmetro da bolinha pequena vale 4 centímetros. Olha que curioso, né? O volume da bola diminuiu 8 vezes, ficou 8 vezes menor. Em compensação, o diâmetro caiu pela metade. De fato, né, gente? Porque o que acontece com os volumes é o cubo do que acontece com os lados. Então, se o volume dividiu por 8, é porque os lados vão ter que dividir pela raiz cúbica de 8. E assim por diante. Gente, é bom lembrar. Esse exercício aqui, particularmente, tinha uma outra resolução, né?
Se você já sabe o diâmetro da bola grande, você consegue descobrir o raio e a partir do raio descobrir o volume. Sabendo o volume da bola grande, você divide por 8 e descobre o volume de cada bolinha pequena. Com esse valor em mãos, você substitui na fórmula do volume e sai o raio da bolinha pequena, multiplica por 2 sai o diâmetro. Mas é muito mais rápido fazer desse jeito, né? Aliás, tem alguns exercícios dos anteriores a esses daqui que eu estou fazendo, do 12 para trás, que alguns deles dá para fazer usando essa ideia também, sem precisar de usar toda aquela semelhança dos troncos, lembra? Mas eu vou deixar para você descobrir como é que você faz isso se você quiser. Agora, o último exercício para a gente fechar aqui vai ser a aula mais curta que a gente já fez, uma vez que é a saideira da gente, ó. 16. Seu José adora tomar um chopinho com os amigos no fim de semana. Ê, seu José, hein? Será que é o José M, professor de física? Sei não, hein? Ele costuma pedir um chopp na pressão. Nossa, nem sabia que existia chopp que não fosse na pressão. O garçom lhe pede uma tulipa, lhe serve uma tulipa cujo interior tem a forma praticamente cônica, com chopp até metade da altura e o resto sendo espuma. Então, olha só que curioso. Só metade da tulipa de chopp tem chopp, o resto é espuma. Tá bom? Qual é a razão entre a quantidade de chopp e a quantidade de espuma que tem na tulipa do seu José? Ora, se a gente pensar, ó, repara que ele quer a quantidade de chopp e a quantidade de espuma, tá? Muito bem. A quantidade de chopp e de espuma, esse aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Bom, se a gente pensar na tulipa como um cone invertido, a gente vai ter o volume total relacionado com essa altura total. Mas se a gente pensar no choppzinho aqui, ó, na parte de baixo aqui que tem o chopp, que é onde está o chopp, como outro conezinho, ele tem um volumezinho e uma certa alturazinha. Por acaso, a alturazinha é metade da alturona, então já vou até anotar aqui direto que a alturona vale 2 alturinhas. Bom, os dois conezinhos, o de chopp e o cone original da tulipa, são semelhantes. É simples você ver que as figuras são semelhantes aí porque as bases são paralelas, têm a mesma ponta e tal. E a partir dessas semelhanças a gente consegue calcular qual que é a parte de chopp que tem ali dentro. Se a gente souber quanto chopp tem ali dentro, a gente faz a subtração e descobre quanto de espuma tem também. Aí a gente vai ser capaz de calcular a razão que o exercício pediu. Muito bem, turma. Vamos lá. Em figuras semelhantes, da semelhança vai vir o seguinte resultado. Da semelhança dos cones vem o seguinte: o volume do cone pequeno está para o volume do cone grandão, assim como a razão entre os volumes é o cubo da razão entre as alturas. A altura do pequeno está para a altura do grandão. Então, ficamos com voluminho está para volumão, assim como o cubo da alturinha que está para o H, que é 2Hzinho. Quarta, quarta. Voluminho para volumão é igual a meio elevado ao cubo. Meio elevado ao cubo dá 1/8. Voluminho dividido pelo volumão é igual a 1/8. Isso significa que o volumão é 8 vezes o voluminho. O volume da tulipa toda é 8 vezes o volume de chopp. Então, gente, de todo o volume, essa ponta aqui equivale a um Vzinho. E o volume total equivale a 8 vezes. Se a pontinha tem um Vzinho, é porque a espuma aqui, o volume de espuma, vai ser o volume total, que é 8 vezão, 8 Vzinhos, né? Menos o Vzinho que está na ponta. Portanto, são 7 Vzinhos. Assim, portanto, joga um portanto aqui, ó. Portanto, a razão entre a quantidade de chopp e o volume de chopp e o volume. Nossa, não pode falar de chopp, gente. Isso daqui dá gatilho na gente.
E a quantidade de espuma, a gente não, né? Em mim, em vocês não, porque vocês não podem. Espuma vai ser o volume de chopp é Vzinho, é o que está ali na ponta. Já o volume da espuma são 7 vezes. Olha que curioso, tem 7 vezes mais espuma do que chopp. Coitado do seu José, foi enganado, tá bebendo só espuma. A razão é 1/7. Ou seja, para cada uma parte de chopp tem 7 partes de espuma. Perdão, eu tinha esquecido de dar o zoom aqui para você ver. Beleza? Curioso, hein, gente? Dá para você chorar se você pensar nisso. A pessoa paga chopp, mas bem mais da metade é só espuma. Mas bem mais da metade é só espuma. Ô, gente, espero que vocês tenham curtido essa parte de geometria espacial, tenham entendido alguma coisa, aquela história de figura que afina na ponta, figura que não afina na ponta, volume de esfera, capa da esfera, essa ideia de troncos, de semelhança, e por último, da razão entre volume e área. A gente vai terminar essa matéria por aqui e quando a gente voltar após as férias, a gente continua uma outra área totalmente nova da matemática. Na verdade, você já sabe algumas, já tem algumas ideias sobre ela, mas a gente vai falar melhor quando a gente voltar, tá bom? Um bom descanso para quem vai descansar, bons estudos para quem vai botar os estudos em dia e bora maratonar nossa série, né, gente? Nossos filmes que eu tô super atrasado para assistir. Tchau.